e prende-o com amor. Quem pode fazer isso? Somente o nosso Deus. Nada, ninguém pode nos prender em amor. Podemos ser presos em outras coisas, mas em amor, verdadeiro amor, somente o nosso Deus. Feche seus olhos, peça ao Senhor que Ele fale contigo. Peça ao Senhor que todos os ruídos sejam impedidos pelo Senhor, todas as distrações, e que de fato o seu coração, a sua mente estejam atentos à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor possa fazer a obra que eu e você precisamos. Senhor, nós insistimos mais uma vez, já oramos, já cantamos orando, e agora pedimos de novo, fala conosco, Senhor. Permita que cada detalhe da verdade da Tua palavra toque no mais profundo do nosso ser. Tem misericórdia para que eu, como aquele que comunicará a Tua palavra, segundo as Tuas Escrituras, não atrapalhe a comunicação da verdade da Tua palavra. Antes, ó Deus, que de verdade ela venha frutificar, ela venha ser clara, ao ponto do Teu Santo Espírito agir em nós e mover-nos para vivermos, praticarmos e colhermos as bênçãos de vivermos os caminhos seguros do Senhor. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem fome do quê? Eu tenho fome do quê? Qual é a fome que está aí dentro do seu coração? Qual é a fome que está dentro do meu coração? Algum tempo atrás eu preguei uma série de mensagens, aqui uma pequena série de mensagens, mas nós perdemos as mensagens do YouTube, e muitas pessoas têm me perguntado algumas coisas sobre essa temática, e então eu decidi falar novamente. Então dei uma nova roupagem, agreguei, acrescentei algumas coisas, estudei um pouco mais, e Deus decide falar com você. Deus decide falar comigo de novo a respeito disso. O que te controla hoje? O que te controla hoje? Quais são as coisas imediatas? Quais são os prazeres imediatos? Quais são as pessoas que hoje controlam a sua vida? Existe uma fome dentro de cada um de nós. Existe uma fome. E essa fome, essa sede, ela será manifesta de alguma forma. E nós vamos tentar matar essa fome, tentar matar essa sede. Quer ver um exemplo? Depois de um dia exaustivo, físico, mental, emocional, quem sabe até espiritual, por causa da questão talvez de batalha espiritual, como que a gente fica? Depois desse dia pesado, depois desse dia difícil, todos nós queremos algo. Normalmente nós queremos o quê? Descanso. Queremos alívio. Queremos algo que nos dê esse espaço de alívio, esse espaço de descanso. Todos nós temos necessidades, todos nós temos algo dentro de nós que precisa ser suprido. Mas dentre todas as fomes existe uma maior, que é a nossa fome por relacionamento com Deus. Eu sei que você já ouviu essa frase que eu estou tentando dizer aqui milhares de vezes, possivelmente. Fome de Deus. Mas quantas vezes ao longo de um dia, depois de um atrito, depois de um estresse, depois de um cansaço, depois de uma frustração, depois de uma impossibilidade, ou de quaisquer coisas que você se encontra estranho, se encontra querendo algo que nem sabe bem o que é, você realmente é lembrado que a verdadeira fome que você tem é por relacionamento com Deus. O que você tem preenchido, ou o que você tem usado para preencher o vazio que está no seu coração? O vazio que estar neste mundo caído, em parte nos relacionando com Deus através de Cristo, mas em parte distantes de Deus por causa do nosso pecado. O que você tem feito para suprir essa batalha, essa situação toda? Será que você hoje é um mendigo, mendigando satisfação no trabalho? Será que você está mendigando satisfação em relacionamentos?
Será que você está mendigando satisfação em prazeres, lícitos ou ilícitos? Será que você está mendigando satisfação em status, em cargos, em posições, em estar certo? Será que você está mendigando satisfação em alimento, comida, lazer, poder, dinheiro, sexo? Você sabe que nenhuma dessas coisas pode satisfazer essa sede, essa alma que está dentro de você, que está dentro de mim. Mas tá aí, e quais são os recursos, quais são as formas que Deus nos dá diante da realidade humana que somos? Caídos, limitados, quebrados. Vivemos então plenamente satisfeitos ou buscarmos essa plenitude de satisfação que só Deus pode dar? Deus nos dá diversos recursos. Não há uma cartilhazinha, não há 3 pontos de como você estar cheio da presença de Deus ou cheio do Espírito Santo. Qualquer tentativa dessa, qualquer livro que seja escrito sobre isso, qualquer série de mensagens que tente tratar isso será muito limitada, porque o relacionamento com Deus e a Igreja de Cristo é algo muito grandioso. E somente vivendo esse relacionamento com Deus e a Igreja de Cristo é que então nós vamos viver esta bênção. Eu sei que você já ouviu uma pregação semelhante como essa, mas da última vez que você ouviu, eu pregando aqui na igreja, ou em outro ambiente que você tenha ouvido uma pregação semelhante a essa, que é sobre jejum, a pergunta é para mim e para você: quem sou eu hoje? Quem é você hoje nesse universo do jejum? Aquele que é cético e ignora esse recurso espiritual? Aquele que continua distraído e desatento a essa possibilidade? Aquele que faz isso como se fosse uma barganha com Deus? Ou aquele que é o quê? Não sei. Alguns textos bíblicos que eu quero colocar para a gente pensar e para a gente verificar o que Deus tem a nos falar. Quando nós olhamos para a história bíblica como um todo, nós vemos Deus atraindo-nos para Ele. Esses dias atrás eu conversei com os adolescentes, e lá em Zacarias nós estudamos um texto muito específico, que fala que Deus nos coloca em situações difíceis, problemáticas, para que nós possamos clamá-lo, e clamando nós possamos conhecê-lo e desfrutá-lo. Qual é a situação difícil que você está vivendo agora? Qual é a situação difícil que você está enfrentando talvez ao longo de sua história? Que Deus está tentando chamar a atenção para que de repente você experimente um relacionamento mais completo com Deus, como seu Pai. Pai nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai. Em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Esse relacionamento pode ser preenchido e pode ser suprido de diversas formas e diversos recursos. E eu, particularmente, não acredito que a gente deveria ficar categorizando esses recursos, endeusando o jejum ou endeusando isso ou aquilo. Eu acho que cada um desses recursos são essenciais e a junção de cada um deles é aquilo que nos faz realmente caminhar com Cristo. Mas nós temos textos no Novo Testamento que fala que Deus nos prova porque nos ama. Nós temos textos que mostram que Deus nos prova como ouro. Aonde você está em relação à sua fome, em relação à sua sede? Quem é você hoje? E é a respeito disso que a gente vai discutir um pouquinho mais. As perguntas que eu faço para mim e para você é: muitos não praticam o jejum porque não entendem. No próximo slide, irmão João, por favor. Você faz parte desse grupo, daqueles que não praticam o jejum porque não entendem? Ou você faz parte de um outro grupo que o praticam sem terem a mínima devida compreensão necessária, bíblica para isso? Ou quem sabe, vários não praticam por acharem que não precisam, acharem que é um recurso, sei lá o quê, foi agregado na Bíblia, não é bíblico. O que te impede de jejuar, de verdade, à luz das Escrituras, de um Deus que nos convida a isso, que nos exemplifica isso?
Tantos praticam e desfrutam dessas bênçãos resultantes, mas muitos deixam de viver. Vamos dar uma passeada rápida por alguns textos bíblicos que nos fazem encontrar o que é o jejum e por que pensar a respeito desse tema. Lá na lei de Moisés, os judeus praticavam o dia da expiação, o jejum. Então nós temos aí Levítico 23, 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Também citado pelo apóstolo Paulo lá em Atos 27, versículo 9. Nós vemos aqui algo muito interessante, porque você não vai encontrar nas Escrituras nem a razão pela qual você deve jejuar, a não ser a nossa necessidade espiritual. Mas você não tem uma explicação, fica sem comer e ora. Porque qual a diferença de orar sem ter ficado sem comer e ficar sem comer e orar? Existem algumas tentativas de explicação, mas eu acho que todas elas muito limitadas, porque a Bíblia não diz sobre isso. E eu prefiro ficar só com aquilo que a Bíblia diz. Agora, uma coisa é verdade. Ao longo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento, na vida do povo de Deus, existia o jejum, inclusive como um dia consagrado para isso, como ao longo de toda a história da vida cristã, na vida de grandes homens de Deus, que foram usados, inclusive, para que nós fôssemos igreja e estivéssemos aqui hoje. E em todos esses, existe uma similaridade incrível e impactante. Que similaridade é esta? Que semelhança é essa? Na vida de Jesus ao orar e jejuar, na vida dos discípulos ao orar e jejuar, na vida dos grandes homens de Deus ao orar e jejuar. Qual é essa? Está em destaque no texto aí, Essa reunião era sagrada e era baseada no humilhar-se. Eu não sei você, mas eu sou bem orgulhoso. A maioria dos dias eu acordo sem dar a mínima para Deus, sem sequer achar que de verdade eu preciso dele para alguma coisa. Quer que eu te provo isso? Eu acordo, às vezes nem falo com Deus, nem cumprimento Deus, nem agradeço pela noite de sono que tive. Vou lá, fazer minha higiene pessoal, tomar o meu cappuccino, e aí depois eu vou para as minhas práticas, normalmente espirituais. Mas, será que o meu coração já acorda com total convicção e consciência da grandeza de Deus, da grandeza da santidade de Deus, da grandeza, da magnitude de Deus, ao ponto de querer adorá-lo, de querer me relacionar com Ele, porque existe uma fome, existe uma sede dentro de mim, que se não for saciada em Deus, será saciada em outras coisas que me deixarão ainda mais sedento, ainda mais faminto. E se eu for contando a rotina do meu dia, eu poderia dizer para você que não são poucas as vezes que eu me deparo com o momento de estudar as Escrituras para a minha própria vida no meu tempo a sós com Deus, ou para o meu momento de estudo, de preparar materiais, aonde eu prefiro 10.000 vezes estar estudando e preparando material, do que ele estar orando aos pés do Criador, dependendo da capacidade dele, para que a palavra dele seja pregada com eficácia e com o poder do Espírito, e não apenas um entendimento. E aí você vai aplicando essas mesmas perguntas e reflexões na sua própria vida. E aí eu te pergunto, será mesmo que você não precisa jejuar? Será mesmo que você vai continuar arrumando desculpas e desculpas e desculpas para não ter um tempo de exclusividade, onde você para tudo e diz, Senhor, eu preciso de Ti? Ou será que Deus precisará pará-lo, como fez com os nossos irmãos do Antigo Testamento e no Novo? E você se ver em situações totalmente incapacitantes, em questões totalmente paralisantes, ao ponto de dizer, me rendo, Senhor, me rendo e me humilho, pedindo ao Senhor que me conscientize da minha pequenez, enquanto também me conscientiza da Tua grandeza, que estabiliza minhas emoções, que estabiliza o meu físico, que estabiliza o meu espiritual, que estabiliza os meus passos, que estabiliza o meu caminhar. Jejum é um recurso espiritual importante que não pode e não deveria ser negligenciado.
Como fazer o jejum, por que fazer o jejum, aí a gente pode ir estudando um pouquinho outros dias. Coisas maravilhosas para aprendermos e refletirmos. Mas jejum é um recurso espiritual importante. Assim como eu oro, igualzinho o Ademar ora, sim ou não? Claro que não. Igual o Fábio? Também não. Igual o Josi, o Clóvis? Também não. A oração é um relacionamento com Deus. E cada um tem o seu jeito, a sua forma. Existem princípios, existem parâmetros bíblicos que nos direcionam, tanto à oração quanto ao jejum. Mas o mais importante de todas as coisas é que eu reconheça a importância disso. Qual foi a última vez que você separou um tempo de exclusividade e intimidade para humilhar-se na presença do Criador, reconhecer a sua grandeza? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, começa o versículo dizendo que Deus os entregou à sua loucura, à sua insanidade, porque não adoraram, não reconheceram, não lhe renderam graças. O texto fala de não crente, eu entendo que o texto fala de crente também, que quando não reconhecem a Deus, quando não adoram a Deus, quando não percebem a Deus em seu dia a dia, em seu cotidiano, em cada fase, em cada situação da sua vida, deixam de experimentar a graça e o poder de Deus e são entregues à loucura e à insanidade de viver os seus próprios caminhos. Talvez você, como eu, seja dotado de diversas características pessoais, qualidades, que às vezes te fazem distrair-se da sua impotência, da sua fraqueza. Mas Deus hoje te chama a atenção não por uma prova, um problema que Ele lhe faz passar, como eu já citei o texto bíblico, mas Deus te chama a atenção amorosamente por meio da palavra de Deus, dizendo: filho, você precisa de mais de mim. Filha, você precisa mais de mim. E eu e você podemos ouvir isso e decidir nos humilhar na presença de Deus, ou então continuarmos como nós estamos. Práticas espirituais essenciais ditas por Jesus lá em Mateus 6. Um texto que deixa para a gente claro a importância desse praticar o jejum. No próximo slide, irmão João, por favor. Preste atenção comigo, por favor. Passa para a gente o próximo, por favor, irmão João. Essas práticas espirituais que o Senhor deseja chamar a minha e a sua atenção. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus está resumindo aquilo que é essencial na vida de um cristão, o papo é esse, o contexto é esse, o assunto é este. Jesus disse: quando derem esmola, quando ajudarem os necessitados, quando orarem e quando jejuarem. Ali dentre os principais assuntos está o jejum, e a pergunta para mim, Walter: por que eu jejuo tão pouco? Por que eu oro tão pouco? Por que eu ajudo tão pouco ao próximo? Quando Jesus deixa claro a importância disso. Consegue entender? Se ele está dizendo quando, está implícito que, obviamente, o Walter deve ajudar os necessitados. O Walter deve orar e o Walter deve jejuar. E aí você aplica para você. Essas três práticas eram comuns na vida dos cristãos judeus piedosos. E Jesus se refere a elas exatamente como foi colocado aqui para mim e para você. Para provar isso, versículo 1, Jesus está introduzindo isso. Leia depois, veja o contexto. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Gente, nós vamos ter tudo do inimigo para atrapalhar você ter um tempo de exclusividade, de oração e jejum. Lembre-se que o jejum é um tempo de humilhação, de dependência, de quebrantamento, onde você abre mão do beber e do comer com o objetivo de dedicar-se espiritualmente a encher-se da presença de Deus. Esse é o jejum espiritual. Não estou falando de jejum intermitente para emagrecer, para a saúde física. Estamos falando, à luz da palavra de Deus, o jejum onde eu abro mão de tudo, de toda distração, de toda pausa, de tudo que eu preciso para algo que eu preciso ainda mais, que é relacionamento com Deus. É isso, esse é o jejum bíblico. Esse é o jejum da palavra de Deus. É sobre isso que Cristo nos ensinou com a sua própria vida. É sobre isso que os discípulos nos ensinaram. Jesus deixou-nos exemplos, é o próximo slide. Lá em Mateus 4, lá em Marcos capítulo 1, lá em Lucas capítulo 4, nós temos essa verdade.
E aí eu trago aqui apenas um trecho desses versos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus nos mostra a importância do jejum, mostrando que o jejum está dentre as questões de práticas espirituais. Jesus mostra a importância do jejum jejuando. E a pergunta para mim e para você é essa: por que nós não estamos jejuando? É interessante porque eu conheci uma determinada comunidade que não pregava sobre jejum, uma comunidade que nunca tinha falado sobre jejum, mas aquela comunidade viveu um momento muito atípico em sua realidade como comunidade. E aquela atipicidade fez com que aquelas pessoas buscassem a Deus como nunca. E então, como comunidade, decidiram jejuar por um determinado motivo, pelo qual a graça bondosa de Deus os atendeu e os socorreu. A Bíblia fala sobre jejum. A palavra de Deus fala sobre jejum. Jejum deveria e deve fazer parte da vida do cristão, do seu jeitinho e do seu jeitão, mas deve fazer parte da vida de cada um de nós cristãos. Uma reflexão e uma aplicação para mim e para você a respeito disso é que a distração que pode vir para você não jejuar talvez seja uma dor de cabeça, uma dorzinha no estômago. Procure um médico, fale com um médico sobre isso. E você vai ver que isso não é problema. E é sim o seu corpo dizendo para você que talvez você esteja intoxicado de comer e beber demais. Porque o nosso corpo foi planejado por Deus para ficar por períodos sem alimento, sem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, normalmente com grandes benefícios. Não sou médico, não vou entrar nessa questão. Mas como estudante de neurociências, eu também tenho estudado sobre isso e tenho visto grandes benefícios. Não que esse seja o objetivo. Quem sabe uma consequência, mais uma bênção de buscar a Deus, mais uma bênção de encher-se da presença de Deus. Mas o que eu preciso perguntar para mim, o que eu preciso colocar no meu coração é o quanto eu tenho entendido isso. Gente, eu tenho tendência a ter labirintite, tenho tendência e tenho um problema grave de enxaqueca. Grave, já perdi a memória, já fiquei dias sem conseguir me comunicar, sem mover todos os membros do meu corpo por uma enxaqueca gravíssima. E normalmente quando eu comecei a jejuar, eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter mal-estar, eu falei, vou ter crise de enxaqueca. Mas eu estava precisando muito de Deus. E eu preferia, naquela circunstância, se necessário fosse perder a memória, perder movimentos, que não era, uma coisa não estava relacionada à outra, estava sendo acompanhado por médico. Mas eu preferia do que continuar entregue a quem eu sou sem Deus. E aí a gente começa a praticar, e a gente começa a viver essa realidade. O que acontece? O corpo se desintoxica, o corpo se adapta, e a gente desfruta de uma melhor qualidade, e a gente desfruta de uma melhor espiritualidade. Deus pode nos levar a níveis muito mais profundos, de relacionamento e conhecimento do Senhor. Eu quero ler para você Zacarias 13:9, que eu citei. Colocarei essa terça parte no fogo. Você ouviu o que eu disse? Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata. Purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. E o meu povo direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Qual é a situação que Deus talvez esteja te colocando para que você o busque como você nunca o buscou? Para que você o conheça como você nunca o conheceu? Que o Senhor nos leve a algo mais. Jejum, um recurso espiritual importante. É o próximo slide, já concluindo. O jejum deveria fazer parte da vida dos cristãos? Sim. Jejum bíblico, o próximo slide resume para a gente aí. Jejum bíblico é abster-se de alimentos com propósitos espirituais. Eu sei que talvez você tenha diversas perguntas a respeito disso. Mas o jejum eu posso continuar bebendo água? Não. Mas o jejum é assim? Eu pretendo fazer outras pregações, pretendo responder outras coisas à luz de verdades bíblicas, não sobre o que eu penso, não sobre o que eu acho, mas sobre o que a Bíblia diz e sobre a marca de homens de Deus que marcaram a história e jejuaram.
E agora, para a gente encerrar aqui, aquela frase que nos ajuda a lembrar o todo, no próximo slide: jejum bíblico nos ensina a renunciar a algo. Vou começar de novo. Jejum bíblico nos ensina a renunciar a algo. Ele nos ajuda a dizer não para nós mesmos, e sim para aquilo que precisamos. Comece a jejuar com o propósito de se humilhar diante do Senhor. E lembre-se, o jejum deve estar recheado da palavra de Deus e da oração. Vamos orar? Senhor, aqui nós estamos diante do Senhor, com os nossos corações, com todo o nosso ser inclinado diante do Senhor, dizendo: Pai, olha para nós e nos ajuda a reconhecer a Tua paternidade, quem somos em Ti, e reconhecendo quem o Senhor é e quem somos no Senhor. Permita que vivamos, ó Deus, para fazer a Tua vontade, vivamos para a Tua glória, vivamos o Teu reino, em nosso pensar, em nosso agir, em nosso falar, em nossas ações, em nossas reações. Senhor, olha para as nossas vidas, Pai. Não permita que mentiras do inimigo nos acorrente e nos mantenha distantes da verdade, do Teu amor e da Tua graça. Não permita, Senhor, que nós venhamos continuar como loucos, famintos, desesperados, tentando buscar matar a nossa fome, a nossa sede naquilo que não pode nos preencher. Livra-nos da desgraça de tornar ídolos, coisas, pessoas, situações, ao invés de adorá-lo e tê-lo como nosso único Senhor. Livra-nos, ó Deus, de uma vida vazia. Livra-nos de uma vida de religiosismo que apenas cumpre regras e coisas que se repetem ao longo da história em nossa própria vida, à nossa volta. E ajuda-nos, ó Deus, a viver a paternidade, a intimidade, a relação pessoal com o Senhor, como nosso Deus Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a sermos invadidos em cada canto, cada área das nossas vidas, para que a Tua alegria, para que a Tua glória resplandeça em nós e através de nós, para que de fato nossas famílias sejam impactadas com quem o Senhor é, não apenas com algo que falamos a respeito do Senhor, mas com algo que vivemos mais e mais crescendo a respeito de quem o Senhor é. Permita, Senhor, que a sociedade onde convivemos, do lazer ao trabalho, possa ser impactada com a glória da majestade de quem o Senhor é, brilhando e resplandecendo em nossas vidas pelo nosso relacionamento contigo. Senhor, perdoa-nos por tanto orgulho, perdoa-nos, ó Deus, por tanta indiferença, perdoa-nos por acharmos que somos bons porque o Senhor tem nos dado algumas capacidades. Perdoa-nos, ó Deus, por lutarmos com nossas próprias forças, quando o Senhor nos ensinou a lutar com as forças espirituais. Ensina-nos, ó Deus, a guerrear espiritualmente, mesmo que desfalecidos, mesmo que sem força para falar, que possamos estar jogados, mas jogados na Tua presença, na presença daquele que nos acolhe, na presença daquele que nos ouve, na presença daquele que nos levanta, que nos cura e que transforma histórias. Em nome do Senhor Jesus, invada as nossas vidas, invada, Senhor, o nosso viver com o Teu sobrenatural. E permita que vivamos mais de quem o Senhor é, mais da Tua glória, mais da obediência, mais da santidade, mais da Tua verdade, no canto e na área que tanto carecemos, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para nós como indivíduos, olha para nós como casais. Senhor, em nome de Jesus, frustra toda a obra do inimigo sobre cada casamento aqui representado. Em nome de Jesus, não permita que o engano e que a mentira continue reinando, mas que a graça, a verdade, o amor e o poder do Senhor venham agir como somente o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Faça o mesmo, ó Deus, sobre a vida dos nossos filhos, os filhos aqui representados, em nome do Senhor Jesus. Queremos ver os Teus milagres. Ouça, Senhor, o grito, o socorro, que clamamos diante do Teu trono de graça, que tudo podes. E traga a existência onde não há. Venha sobre aqueles, ó Deus, que estão sofrendo. Venha, Senhor, sobre aqueles que estão em angústias, em depressões, em crises, em ansiedades. Em nome do Senhor Jesus, traga a cura. Em nome do Senhor Jesus, traga aquilo que somente o Senhor pode fazer.
que a verdade da Tua palavra brilhe, que o poder do Senhor alcance essa vida, essa história e mude em nome de Jesus. Nós Te suplicamos, nós lhe clamamos, ó Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor nos perdoe dos nossos pecados, que o Senhor nos ajude a nos conscientizar dos nossos pecados e nos arrependermos e pedirmos perdão, perdoa-nos. Em nome de Jesus, se tem cantos e áreas nas nossas vidas que nós estamos cegos, venha com a luz da verdade da Tua palavra, no poder do Teu Espírito, ilumina a nossa cegueira, para que possamos conhecê-lo, desfrutá-lo e refleti-lo nesse canto e nessa área também, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a perdoar, porque o Senhor nos ordenou que perdoássemos, e nos ajude a viver a bênção do Teu reino, de sermos perdoados e perdoadores. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder, sermos supridos em todas as nossas necessidades. Olha, Senhor, para cada um que está aqui, para cada um que representamos aqui diante do Senhor. Supra, Senhor, as nossas necessidades, em cada canto, em cada área, físico, emocional, espiritualmente, que cada detalhe o Senhor venha nos suprir, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós também Te suplicamos que a graça e a misericórdia do Senhor nos livre dos males. Não queremos ser orgulhosos e independentes, mas queremos diariamente e constantemente pedir: proteja-nos, guarda-nos, esconda-nos, abriga-nos, físico, emocional, espiritual, em cada canto, em cada área das nossas vidas, proteja-nos, livra-nos dos males. Males do nosso próprio coração quebrado, males daqueles que nos cercam e também têm seus corações quebrados. Livra-nos dos males do inimigo contra as nossas vidas. Livra-nos de tudo que é mentira e engano. Proteja-nos, guarda-nos, esconda-nos, abriga-nos em Ti. Nós também Te pedimos, Pai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do maligno, livra-nos do engano. Fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Fortaleça-nos pela verdade da Tua palavra, na ação do Teu Espírito, pelos recursos que o Senhor nos dá no Teu reino, na Tua igreja, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para cada pedido que está aqui nesse grupo. Olha para cada pedido que está representado, das pessoas que estão cultuando aqui, agora fisicamente, daqueles que tentam cultuar à distância. Que a graça e a misericórdia do Senhor se estenda a cada um de nós, trazendo consolo, trazendo auxílio, trazendo a ajuda. Aqui eu peço pela família do pastor Clóvis, especialmente pelo seu Clóvis, diante da perda de sua esposa, que a graça do Senhor esteja sobre ele, trazendo consolo e alegria, e a direção e o poder que somente o Senhor é capaz de trazer. Da mesma forma, tantos outros sofrem com tipos distintos de lutos, que essa mesma graça, esse mesmo consolo, encontre cada vida, cada uma dessas pessoas aonde estão, pelo poder sobrenatural do Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada pedido que o Senhor tem ouvido dentro do nosso clamor, dentro desse grupo de oração, dentro da realidade da nossa intimidade com o Senhor, como pessoa, como família e como igreja. Pedimos que o Senhor, ó Deus, receba a nossa gratidão pela recuperação do Humberto, que tem se recuperado. Pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, completando essa obra sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com outros aqui dessa comunidade, dessa igreja local, que clamam e pedem por algo que somente o Senhor pode fazer agora. Olha, Senhor, para as nossas vidas, olha para o nosso clamor, olha para o pedido que temos feito dia e noite diante do Senhor, e ouça o nosso clamor como um grito de socorro, porque sabemos que Tu és o nosso auxiliador, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso Deus. Auxilia-nos, encontra-nos. Aquilo que eu não sei pedir, aquilo que nós não sabemos pedir, que esta comunidade precisa, que nossas famílias precisam, e aqueles que representamos diante do Senhor precisam, venha ao nosso encontro em nome de Jesus. E obrigado por ouvir o nosso clamor e por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.